Vamos lá, pessoal, para o terceiro bloco sobre as grandes novidades do Código de Processo Civil, teoria e prática processual, 5 anos de vigência do novo CPC, tanto no procedimento comum como nos juizados. E nós destacamos agora a questão do artigo 932, parágrafo único, o tema da redução das questões formais no âmbito recursal. A redução das questões formais, ela tem um propósito muito claro, que é justamente evitar que, por questões de ordem processual, por questões de ordem burocrática, o magistrado deixe de examinar o mérito do processo. E muitas vezes os equívocos de ordem formal é cometido pelo advogado, é cometida pela advogada, e isso pode determinar um prejuízo ao cliente. Além de eu perder o processo, eu posso ter um transtorno, um prejuízo envolvendo, a perda de uma chance do cliente obter uma decisão mais favorável em algumas circunstâncias específicas. Portanto, o melhor realmente é reduzir ou limitar essas questões formais de uma maneira muito clara, a ponto de preservar a segurança jurídica no que toca à qualidade da prestação de jurisdição, preservar a possibilidade do magistrado enfrentar o mérito e tentar pacificar de uma vez por todas as relações conflituosas. Até porque no caso do processo previdenciário já houve indeferimento na via administrativa, a relação já vem conflituosa já desde a via administrativa, tanto é que para se buscar o Poder Judiciário o interesse processual à luz do artigo 17 do Código de Processo Civil, isso só se deu justamente por ter tido um indeferimento administrativo, e evidentemente que se não for examinado o mérito com cuidado agora na esfera judicial, nós temos uma grande chance dessa relação jurídica ela não restar pacificada, e isso determinar que o segurado volte para um novo pedido administrativo, ou para um pedido de revisão administrativa, ou quem sabe até troque de advogado e busque novamente ingresso judicial, numa tentativa muitas vezes desesperada de relativização da coisa julgada, da busca por uma anulação da decisão anterior, o que vem sendo colocado como fenômeno da querela nullitatis, especialmente dentro do âmbito dos juizados especiais, em que não há a possibilidade da ação rescisória, como consta para o procedimento comum no artigo 966. Tudo isso, então, a gente coloca a título introdutório para dizer como é importante reduzir a questão formal em nome da matéria, em nome da substância. Reduzir forma em nome da substância. E é isso que o 933, melhor dizendo, o 932 acaba fazendo, especialmente no parágrafo único, ao dizer que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerará o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Então, toda vez que o advogado não fizer, a advogada não fizer o recurso tão bem feito por alguma questão formal, esqueceu de fazer o preparo, esqueceu de juntar o subestabelecimento, esqueceu de juntar algum documento importante que deveria ter juntado, o relator dará à parte o prazo de 5 dias para que seja adotada a medida. Professor, e se a parte se der conta antes do próprio relator de que se equivocou? Já viram essa? O advogado fez o recurso, poxa vida, não fiz o preparo, deveria ter feito. O advogado pode se antecipar? O que vocês acham dessa? O Código de Processo Civil traz uma notícia interessante, que é essa possibilidade de antecipação, sim, que é o chamado ato extemporâneo. Cuidem lá, artigo 218, parágrafo 4º. Então o procurador, o causídico, não precisa necessariamente aguardar o magistrado se dar conta do problema e abrir prazo de 5 dias. Ele poderia se antecipar e tomar essa medida, porque o ato extemporâneo é considerado ato tempestivo, à luz, repito, do artigo 218, parágrafo 4º. Então, 932, parágrafo único, é um artigo de redução da forma importante. Prazo de 5 dias para a juntada de documento, prazo de 5 dias para ser sanado o vício. E se a parte não cumprir essa medida, aí sim, então, é decretada a preclusão pelo magistrado. Há uma alternativa, há uma flexibilização aqui do procedimento em nome da redução da forma,
Mas evidentemente que se a parte não cumprir essa medida, o juiz na sequência então vai determinar, vai reconhecer a preclusão, no caso, né? E o processo então vai ter a sua tramitação da fase de cognição encerrada. O artigo 938, parágrafo 1º do mesmo Código também vai estabelecer que, constatada a ocorrência de vício sanável, o relator determinará a realização ou renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição intimados às partes. Então, nós temos aqui uma decorrência aqui do artigo 932, parágrafo único, né? E a tentativa sempre vai ser do magistrado ele corrigir aquele vício formal dentro, né, do próprio órgão, abrindo prazo então para a manifestação da parte. 2 enunciados do Conselho da Justiça Federal devemos examinar à luz dessa possibilidade de redução da questão formal. O enunciado 66, que vai dizer que admite-se a correção da falta de comprovação do feriado local ou da suspensão do expediente forense posterior à interposição do recurso, com fundamento no 932, parágrafo único. Sim, todas as questões envolvendo tempestividade do recurso devem ser objeto de prova posterior pelo magistrado, né? Algum problema envolvendo feriado local, algum problema envolvendo suspensão do expediente forense, que haja dúvida por parte do tribunal, que se intime a parte para prestar os devidos esclarecimentos antes de declarar a intempestividade do recurso. Recurso considerado intempestivo deve ser feito em último caso, como também o próprio problema que a gente narrou da questão do preparo, da questão do recurso deserto. Deve ser reconhecido situação excepcional realmente em que a parte não pagou para interpor o recurso e intimada para tanto ainda acabou não fazendo. Essas questões de ordem formal envolvendo a representação, envolvendo a tempestividade do recurso, ela deve ser colocada dentro de uma conotação bem específica, né, dentro de um cenário bem específico que possa assim admitir a correção no prazo de 5 dias. Também o enunciado 95 vai nos tratar da redução da forma na esfera da execução, porque se é verdade que a gente possa reduzir as necessidades formais que possam favorecer o autor da demanda, por que não pode essa redução de forma favorecer o réu? Então diz o enunciado 95 do Conselho da Justiça Federal que o juiz, antes de rejeitar liminarmente a impugnação, cumprimento de sentença, deve intimar o impugnante para sanar eventual vício, né, em observância do dever processual da cooperação. Perfeito. Então aqui realmente nós temos o quê? Uma redução de questão de forma que favorece o réu. Impugnou, não juntou os cálculos, mas fez toda uma demonstração do excesso de execução na prazo de impugnação. Por que não abrir o prazo de 5 dias para que fosse juntado o cálculo que não ficou ali eventualmente estabelecido? Essa redução da forma, ou o que a gente denomina de flexibilização da preclusão consumativa em esfera recursal, ela não pode atingir questões de ordem técnica. Ou seja, não pode a parte complementar o recurso em questões de ordem técnica. Pode complementar o recurso em questões de ordem formal. Então não pode, por exemplo, já disse o STJ, o advogado se valer desse artigo 932, parágrafo único, para complementar o recurso trazendo um pré-questionamento de uma matéria que não foi pré-questionada. Trazer um dissídio jurisprudencial no recurso especial que não foi trazido no primeiro momento. Imagine que o advogado faz um recurso especial só com base na linha A. E aí depois, antes de encerrar o prazo, lá mais próximo dos 15 dias úteis da publicação da decisão, ele entra com uma complementação do recurso especial também para que a matéria discutida no processo seja examinada à luz da linha C, do dissídio jurisprudencial. Não pode ser feito isso. Então, as questões de ordem formal, elas devem ser relativizadas, mas desde que essa flexibilização da preclusão consumativa em esfera recursal não atinjam questões de ordem material. Não é para o advogado previdenciarista, então, complementar o recurso que foi feito isso.
mas é para ele sanar algum erro no recurso já feito, no recurso tecnicamente já bem encaminhado. Então, evidentemente que nós temos limites da aplicação do artigo 932 estabelecidas já pelo próprio STJ. Mas é um avanço significativo, e é um avanço significativo que independe do procedimento. Tanto o procedimento comum quanto o sistema do juizado, podemos sim, por que não, aplicar o artigo 932, parágrafo único. Veja um exemplo prático que aconteceu. O advogado no juizado, acostumado a não pagar custas, faz um recurso inominado sem juntar o pagamento das custas. Realmente o segurado naquele caso não tinha JG. Então o recurso foi deserto. Sim, mas eu devo dar o prazo de 5 dias ou não? Evidentemente que eu devo dar esse prazo de 5 dias à luz do artigo 932, parágrafo único, para que seja feito o preparo. Mesmo que esse preparo seja feito em dobro, como diz lá o artigo 1007, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Em 5 dias sendo feito o pagamento em dobro, se dá regular andamento à demanda. Essa é a ideia, essa é a lógica, então, de um artigo fundamental, do artigo maravilhoso do Código de Processo Civil, né? Ao lado do artigo 10, ao lado do artigo 11, nós temos aqui o artigo 932, parágrafo único, com todas essas repercussões no 938 e especialmente nos enunciados 66 e 95 do Conselho da Justiça Federal.